Então vamos ver aqui, se começar a distribuir aqui no Facebook. Espera aí que eu quero ver se já começou. Acho que já foi, espera aí, galera. Só para ver o delay aqui, vou tirar o som aqui. Já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. É que aqui eu olho para o stream, né? Se vocês quiserem acompanhar também, aqui eu vou passar para vocês dois aqui, ó. Eu vou passar no comentários. Não, tem um chat privado aqui, Churras e o Rodrigo. Tô vendo. Aí, se quiser também ver como que tá lá a galera escrevendo lá na página do professor Rafael Freita, também tá liberando. Beleza, tá? Compartilhando lá também. Já tem chegando uma galera, demora uns 5 minutinhos para chegando, e aí quando, já tá começando, bem-vindo, então, a Lourdes Serlei da Silva, Lourdes, bem-vinda, uma boa tarde. Estamos hoje, passado o ciclone, bomba, furacão, sei lá o que é aquilo, né, que foi, e bem-vindos são todos, já temos 10 pessoas aí chegando, vamos chegando, povo, pode ir convidando mais pessoas, que hoje é uma live bem importante, sobre imagem, sobre destino turístico, sobre fotografia, sobre essa comunicação digital, comunicação analógica, os dois amigos aqui que são especialistas nessa área, que a gente vai estar falando hoje sobre esse momento. E o Churras, eu chamo de Churras porque é um amigo, né, Eduardo. Então o Eduardo está falando direto de Torres, e Rio Grande do Sul, litoral do Rio Grande do Sul, que também foi bem atingido anteontem, né, Churras? Foi bem atingido. Sim. Como também em 2004, também foi, acho que foi mais ainda, foi o epicentro, né, do furacão Catarina, foi a região de Torres até Balneário Gaivotas, assim, o sul do estado de Santa Catarina, foi a região mais atingida. E vivemos no corredor desses tornados. E depois vai poder falar um pouquinho mais como que está aí a situação aí. O Rodrigo está falando direto do centro de Florianópolis. Valeu, Rodrigo, bem-vindo também. E seguinte, pessoal, eu estou explicando, a gente demorou um pouquinho, eu estava conversando com o Eduardo aqui e com o Rodrigo sobre, o Hélio Citur. Boa tarde, Hélio, bem-vindo. Quem está chegando pode dizer de onde que é. Osório também foi assustador. A Lourdes está falando de Osório. Osório é a terra dos ventos, né, cara? Ali que faz é o cotovelo do Brasil ali, que faz a curva Tanto que tem o maior parque eólico do Brasil, se não me engano, da América Latina, né? O maior parque eólico em Osório, cidade do Rio Grande do Sul, que toda a Serra do Mar, ela vai até ali, depois ela faz a curva para entrar para o centro do Rio Grande do Sul. Então, o Osório, se tem vento no litoral gaúcho, o Osório tá assim, o povo tá pendurado nas paredes, né? Mas eu tô com um pouquinho de renite hoje, porque quando dá essas viradas de tempo, eu fico com renite, né? Então eu fico espirrando aqui em casa, os vizinhos devem estar tudo com os olhos arregalados. Será que é coronavírus que está lá? Mas a parte boa é que esse coronavírus não é espirro, né? É só tosse. E aí, então, ainda não botaram a barricada aqui na frente de casa. Mas então, sim, eu estava explicando para o Eduardo, e quem não me conhece ainda, então meu nome é Rafael Freita. Eu sou turismólogo, mestre em turismo, já atuo há 20 anos nessa área. Eu chamo fenômeno, não é eu que chamo, né? É um fenômeno social, o turismo. Antes de ser econômico, eu acredito nessa linha que trabalha com o turismo, uma necessidade das pessoas. É uma necessidade básica das pessoas. Está intrínseco do ser humano o turismo. O ser humano é um ser que busca sempre novidade, ele busca o diferente, ele busca o avanço, ele busca novas formas de ter, digamos, uma boa vida com qualidade. E para isso, o turismo também faz parte dessas movimentações. O que acontece quando o turismo, uma coisa que eu também, dentro da academia, que a gente estuda, e o que eu penso é que o turismo, quanto mais longe, aí vocês podem dizer também o que vocês acham disso. Chegando a Viviane Castro, Sergipe, bem-vinda, tá com calorzinho aí, não tem essas loucuras, né, Vivi? Tipo, 14 graus agora, nublado e pós-ciclone. Mas o que acontece é que o turismo, quanto mais... E aí, o que vocês acham disso? Quanto mais longe nós viajamos, mais longe é a cultura que nós conhecemos numa viagem, mais próximo da gente nós estamos. Isso já fica uma reflexão para vocês aí, para os convidados de hoje.
O que acontece? Se a gente vai para, digamos, estamos aqui em Florianópolis, se a gente vai ali fazer um turismo em Palhoça, Garopaba, que é próximo, 100 km, 80 quilômetros aqui, fica lá 2 dias e volta para casa. Não tem uma diferença social, geográfica, biológica, enfim, tão diferente da onde eu estou vivendo aqui a 100 quilômetros. Agora, se eu saísse daqui e fosse para Marrocos, tudo seria diferente, cara. E naquele diferente, todo momento eu estaria me reconectando à minha base, à minha origem, ao meu ser daqui de Florianópolis e pensando, pô, mas lá em Floripa é diferente. Ah, mas uma coisa lá no Brasil é diferente. Ah, mas em Santa Catarina é diferente. Então, sempre essa conexão que nós fizemos, quanto mais... Por isso que é importante que o tema de hoje, da questão das imagens turísticas, quanto mais distante... Com certeza, tem que fazer uma temporada em Sergipe, ela está dizendo para ir para Sergipe. Quanto mais disso, aí vamos para Sergipe. Eu estou em Sergipe, eu estou vendo, analisando a cultura, a comida, tudo, gente. Quem é o turismólogo, e não precisa ser formado em turismo, o turismólogo é um estudioso do turismo. Então, quem é turismólogo? Arcele, bem-vinda também. Quem é turismo? Digam de onde vocês são também, pessoal, para a gente ver de onde, quais estados que nós estamos aqui com a nossa conversa de hoje. Quando a gente é turismólogo, que é um estudioso do turismo, a gente faz sempre essa análise. Sempre a gente chega num lugar com aquele, chama aquele olho de sogra, né? Que fica analisando, no bom sentido, analisando tudo. E essa análise nos faz... As imagens são muito importantes. As imagens que nós criamos antes de sair de casa e as imagens que nós confrontamos com aquela imagem criada antes de sair de casa. Como será Marrocos? Como será o Sergipe? E eu vou chegar esse Sergipe e vou fazer essa análise do que eu tinha imaginado, são as informações que eu recebi, com o que eu vejo na prática. Então, isso é fundamental no turismo, criar as imagens anteriores, as pessoas virem, mas com realidade, com, sabe, não criar uma coisa que a gente se fala, Sandra Reis, Rio de Janeiro, bem-vindo, Sandro, Paraíba, Fabiana também bem-vinda. Então, assim, Daniela de Sergipe também, o pessoal está chegando do Nordeste em peso, coisa boa, bem-vindos aí, o pessoal nordestino, os irmãos nordestinos, bem-vindos. Então, a gente está falando um pouquinho das imagens antes de passar para os convidados, pessoal. Então, essa relação das imagens são fundamentais que a gente trabalha, a criação de uma imagem turística, ser fidedigna, ser real com o que a gente vai encontrar. Então, até vocês podem dizer também essa coisa do olho de peixe, né, de fazer uma imagem do quarto do hotel que parece como uma mansão, né? A gente vai ver, cabe a cama e uma mala do lado do quarto. Então, existem técnicas para mudar a imagem. E aí eu quero ouvir também um pouquinho de vocês disso, né? Até que ponto que é importante, é relevante usar essas técnicas, ou que ponto também que a gente está criando uma expectativa que depois vai ser pior ainda. E isso aí, hoje, existem alguns sites, como o TripAdvisor, que é um grande site que eles chamam de reputação, né? Que as pessoas falam o que acham sobre aquele destino. Então, a importância de criar uma imagem real do que a pessoa vai ver. Talvez até se surpreender com o que ela vai ver. Eu não tinha visto tanto o que é Sergipe, é Paraíba, é o Rio de Janeiro, então, ou Santa Catarina, tá? Então, o que acontece? Nós fizemos uma série de lives. Dia 17 de março foi decretado lockdown, né? Aqui, o fechamento, quarentena. Vamos brasileirar as coisas, estamos aqui no Brasil. Quarentena, fique em casa. 17 de março aqui em Florianópolis. Gente, trancou tudo. Hotéis. Eu moro aqui a 500 metros do Consul do Santinho. É um dos maiores hotéis do Brasil, de resort, já várias vezes premiado e tal. Fechado. Até agora, faz 2 semanas que reabriu o hotel. Tá? 600 empregados, foram demitidos 300 empregados, cabe 2.000 pessoas aqui nesse hotel, nunca teve fechado desde que abriu no começo da década de 90. Isso, de maneira geral, em todo o estado. Os hotéis, as transportadoras, os ônibus, vans, enfim, as agências de viagem, sem poder vender pacotes para aqui em Santa Catarina, não poderiam receber. Boa tarde, Ed, grande Ed, professor Ed, o Elterman, direto de Itajaí, grande Ed, bem-vindo, Ed. Sua participação vai ser muito importante hoje. Também é um puta de um turismólogo, conhece muito sobre turismo e outras áreas, né? E a sua análise hoje vai ser bem importante, Ed, também participar. Depois eu vou te mandar até o link para tu participar junto com a gente. O que acontece, gente? Então, assim, esse bloqueio, né? Parar do dia 17 de março em diante. Naquele momento, no dia 18, eu fui lá para o centro, eu tive que ir no centro, eu fui na Ponte Hercílio Luz, passar pela primeira vez na Ponte Hercílio Luz, depois de 27 anos, eu não conhecia ela antes.
E naquele momento, aquela ponte flexível e ao mesmo tempo ela mexendo comigo em cima, me deu uma mexida e disse, cara, o turismo é isso, cara. O turismo é isso, ele é flexível, ao mesmo tempo é rígido. Essa pandemia, ela é rígida e ao mesmo tempo ela tem que ser flexível. Como que ela pode ser flexível? Pelo celular, pelas redes sociais, pela internet. E naquele momento eu puxei meu celular e comecei a fazer a primeira live desse canal, professor Rafael Freita, que é sobre turismo. Comecei a fazer a primeira live, galera. E ali falei lá uns minutos e tal, e a galera, pô, foi 1000 visualizações daquilo, bombou aquilo, sabe? Eu disse, cara, a galera tá precisando. Por quê? Porque vai ficar em casa um bom período de tempo, vai começar a bater nas paredes, a cabeça, porque não sabe o que fazer. Essa quarentena, nós não temos, isso é uma coisa, o brasileiro, gente, não tem preparo psicológico, cultural, não é porque não tem preparo psicológico, não tem preparo cultural para uma pandemia. Nós não moramos, aqui passa frio, a gente fica, tá, no máximo uma semana dentro de casa, mas como no norte da Europa, os caras ficam 3 meses todo ano dentro de casa, por causa que não consegue acessar a rua de neve, então ele já tem preparado para isso. Nós não, cara. Então, assim, o brasileiro latino, muito abraço, aquela coisa muito, sabe, pessoal, sabe, se tu não aperta a mão de uma pessoa, um abraço aqui, tá de mal comigo, o que houve, sabe? Então, assim, nós somos diferentes. Nós, povo latino brasileiro, é diferente desse povo que mora no frio lá no norte. Não precisa ser da Europa, mas no norte, Canadá também é a mesma coisa. Rússia também é assim. Então, o que acontece, gente? Eu vi que aquele momento, cara, a gente precisava comunicar com as pessoas, então eu comecei a chamar meus amigos, amigas, conhecidos e pessoas que eu admirava pela internet, que nem era conhecido, alguns eu nem tinha contato, cara. O Rodrigo, nós nunca falamos pessoalmente, mas a gente já bateu muito papo virtual, né, cara? E o Eduardo, já tem mais de 20 anos que nós somos amigos, desde o tempo da faculdade. Ele fazia comunicação na Unicinos e eu fazia comunicação também pelo turismo, na Famecos, lá na PUC de Porto Alegre, que hoje ele é um professor da PUC. Como que mudou, né? Agora tu tá lá na PUC e eu vim para cá. Então é o seguinte, gente, a ideia é ouvir o povo, sim, o brasileiro é um povo caloroso, perfeito. Ô Carlos, bem-vindo das Montanhas Capixabas do Espírito Santo, estamos no Espírito Santo também. Olha aí. Muito legal, Carlos, bem-vindo mais uma vez. Então é o seguinte, gente, o que acontece? Nós começamos a criar esse movimento de fazer lives. Sempre, eu estou limpando aqui, no pano aqui, é meu raio. O que acontece? Nós remite a isso, gente. Nós começamos a criar esse movimento de lives quintas-feiras às 4 horas da tarde. Porque eu pensei, cara, todo mundo vai estar em casa o dia inteiro, às 6 horas em diante, por mais que quem está trabalhando, não sei o quê, é um movimento mais de estar na internet. Já tem esse hábito aqui. Até às 9 horas da noite, eu já viajei, cara, vai cair a internet de tanta gente mexendo na internet às 6 às 9 horas da noite. Naquele momento eu já me liguei, cara. Talvez por ser sagitariano, o cara sempre tá vendo na frente. Esse cara, vou fazer às 4 horas da tarde. Quase botei às 4h20, mas a galera, não, bota às 4. Eu botei, não, bota às 4. Botei às 4 horas da tarde, porque é a hora do cafezinho, é hora de dar aquela descansada e entrar nas redes sociais para dar aquela olhada antes de fechar o escritório, né, como se diz. Então, o que acontece, gente? Começou a fazer essas lives. Já foram... Bom, eu fiz uma semana direta live todos os dias, depois eu fiz uma série mesmo, que foram 8 lives, né? A segunda foi com o Rodrigo, com os guias, que também foram 900 pessoas ao vivo, foi uma loucura. E aí eu fui fazendo 8 lives. Agora eu já estou na 4ª, então já são 12 lives, todas as quintas-feiras tem uma live. Ó, a Mirelle Barcos, o Churras, que saudade aí, a galera aí. Mirelle lá de Porto Alegre, professora do Instituto Federal lá na Restinga, também dos guias de turismo. Tivemos uma live com ela também, participou muito massa, também participei lá na live deles, foi bacaníssimo a live deles. Foi curta, né? A gente vai fazer outra, mas é isso aí, gente. Então, o que acontece? Nós fizemos essa série de lives, primeiro no turismo da pandemia, será o fim do turismo, depois a gente focou mais em marketing digital e ferramentas e formas de a gente conseguir trabalhar o turismo da melhor forma. Então, eu estou trazendo pessoas com experiência e bagagem para você que tem guia de turismo. Tem no Cadastro 24 mil guias no Brasil, gente. Mas bota oficiais, 24 mil guias de turismo sem trabalho agora há 100 dias. E a gente fala o hotel, o resort, né? Cara, esses caras têm liquidez. O que é liquidez? É grana para poder pagar as contas. O guia não tem uma liquidez que um hotel desse tem, que passa um verãozão cheio. Então, assim, a liquidez dos guias é muito curta. Eu vejo, claro, que tem o pessoal dos eventos, montadores de eventos, que trabalham com eventos. Está parado total, cara, total.
A OMT diz que 1 milhão de pessoas perdem o emprego por dia no turismo durante essa pandemia. 1 milhão de pessoas estão perdendo seu emprego por dia no turismo com a pandemia no mundo, gente. Então, o que acontece? Outros setores culturais também são afetados, com certeza, mas que se relacionam com o turismo. Muitos músicos tocam em eventos de turismo, tocam em atrativos turísticos, restaurante, enfim, tem uma relação muito forte com o turismo e com a cultura. Mas o nosso foco aqui é o turismo, tá? Então, assim, o que acontece? Então, a gente falou semana passada foi redes sociais e hoje a gente focou para falar sobre imagens. Por quê, gente? Porque eu vejo muita gente postando imagens, muitas imagens de destinos turísticos, muitas imagens de atrativos, de equipamentos turísticos, 100 pessoas. E para mim, eu sou, sabe, eles são profi nisso, mas eu aprendi isso, cara. Foto turística tem que ter gente para criar identidade, para a pessoa se ver naquela foto, para dizer, cara, eu também podia estar ali. Cara, será que não sou eu ali? Pô, mas eu vou estar nesse lugar porque eu quero estar nesse lugar ali. Então, assim, e eu não estou vendo isso. O problema é isso, eu não estou vendo isso nas fotos turísticas. Então, que é uma coisa simples. Então, tem mais vários elementos para se criar uma foto turística ou uma imagem turística que precisam ser melhores trabalhados. E aí, então, vem o papel desses dois amigos, companheiros aqui, para a gente conseguir, então, que está passando aqui embaixo, ó, como criar uma imagem turística. Então, a ideia é vocês fazer na mesma ideia de sempre. Tem 30 pessoas ao vivo, bem-vindos todos e todas que estão aqui. Digam de onde vocês são, gente, para a gente saber qual o lugar. O Ed escreveu uma coisa aqui. Estava morando em Iowa, nos Estados Unidos, no ano passado, trabalhando com uma universidade. Lá, menos 10 graus em novembro, e menos 40 em janeiro. O pessoal já se acostumou a ficar em casa por períodos, olha, com períodos tipo de quarentena. Isso aí, Ed, para eles é normal, cara. Eles é normal. Já tem a sua adeguinha no fundo de casa, já tá de boa, sabe? Tem aquecedor, tem tudo ali, tem grana também, né, cara? É outra coisa, tem grana que... A diferença do brasileiro é que muitas vezes a gente trabalha de dia para comer de noite, cara. E isso é a diferença de um povo nórdico que tem uma outra relação econômica com a nossa, né, cara? Brasileiro, que hoje, saiu uma notícia hoje, metade do Brasil está desempregado, gente. Tem mais desempregados que empregados. Tem mais desempregados no Brasil que empregados. Olha o tamanho do problema que a gente está enfrentando, mais do que pandemia. Sim, é pandemia, mas é uma crise econômica, política, ética. A gente está num momento tipo assim, reset, puf, vamos começar de novo, sabe? É quase isso. Então, esse começar de novo, ele inspira algumas formas de entender esse novo olhar, tá? Então, ó, só para finalizar, então, 24 mil famílias, mais acompanhante, filho. Claro, isso aí você está falando mais de 100 mil pessoas só para os guias de turismo que envolve, né, a família dos guias de turismo. Cachoeiras de Macacu, a Sandra também é uma guia de turismo, e Cachoeiras de Macacu, especialistas em caminhadas e natureza. Bem-vinda, Sandra, também, que participou da live conosco. Então, Churras, tá aquele pau, contigo. Então, uma autoapresentação, aí vamos pensar em uns 10 minutos de uma autoapresentação e esse papo aí, o que tu acha? Se é fácil, se um leigo, alguém que está lá no municípiozinho pequeno aqui de Santa Catarina, cara, ali em Aritápolis, será que o cara da prefeitura, ele consegue montar uma imagem turística daquele destino dele? Ou que tem um hotelzinho pequeno, ou que é um guia de turismo, ou que tem uma pousada, uma agência de viagem. Tem condição? Bem-vindo, irmão. Tem. Boa. Tem. Não, boa. Valeu, tio. Graças. Graças pelo convite aí. Como é que é? Desculpa. Não, só vou mutar meu som aqui para não ficar vazando para ti. Tá. Não, obrigado pelo convite aí, galera. Rafael. Bom, a apresentação, acho que tu já começou lá, né? Fez a apresentação breve, né? Bom, sou formação jornalista, sou fotógrafo, sempre trabalhei com fotografia em redação, né? Em fotografia jornalística, fotografia de informação, né? E bom, hoje estou professor, né, de fotojornalismo e entre outras disciplinas na PUC, na FAMECOS ali, ministro aula aí no jornalismo, no design e na gastronomia também, que é o que mais se aproxima aí com a galera do turismo, né?
Mas, enfim, eu acho que o convite foi para fazer uma leitura, uma avaliação dessa questão da imagem hoje, né? Que estamos vivendo na quarentena, e eu acho que todo mundo está vendo, está muito evidente que estamos nos relacionando por imagem, né? Aqui estamos numa live. Então, assim, e justamente desde o início da quarentena, a gente se parou a pensar e começou a ver toda essa transformação, né? E justamente assim, desde o início eu tenho acompanhado isso, as imagens que estão aparecendo, para a gente tentar fazer uma identificação e tomar consciência, né, do que, tipo assim, qual é esta imagem que está sendo feita hoje, né? Eu acho que bom, em várias situações da história, mas hoje a gente está vivendo uma assim que a gente vê muitas questões, a imagem hoje está datada, né? Muita coisa, muitos elementos, muitas características, enfim, que a gente vê, que a gente pode identificar, isto é uma imagem atual, hoje, né? A gente olha outras coisas e pensa, não, isso é antes da quarentena, entendem? Que a gente está vendo, assim, existe uma imagem nova, existe um comportamento novo da imagem, total, e a gente precisa identificar isso, né, muito bem. Para tentar fazer, assim, eu estava tentando, né, juntar, assim, fazer uma linha de raciocínio agora, espero não ser muito conceitual, né? Mas tá, vamos lá. Eu acho que assim, a gente, para nós que produzimos imagens, né? Eu acho que nesse sentido a gente tem que ter de ideia inicial, assim, em duas imagens, né? A gente fala da imagem visual, a imagem técnica, né? Que é essa, sobre o papel, sobre a tela, sobre isso, assim, essa imagem que a gente tem concreta, né? A outra é a imagem mental, a imagem institucional, né? Que fala, assim, a imagem sobre, né, uma empresa, né, qual é que é a imagem que essa empresa, esse empreendimento, essa iniciativa tem, seria, né, a imagem mental, essa conceitual. Então, assim, todas as imagens surgem na nossa cabeça a partir de um conceito, de uma ideia, né, que a gente quer representar, bom, e isso vai acabar se resultando na imagem visual, né, que a gente está aqui hoje para debater, então, assim, qual é que é essa imagem que a gente tem que produzir, que a gente pode produzir, né, e que está circulando hoje, enfim. Tem um cara que eu gosto muito, Willem Flusser, né, que ele tem umas ideias, conceitos interessantes, e, na verdade, o cara é um filósofo, mas eu diria que o cara é um profeta, né, porque o cara já morreu década de 90 lá, muita coisa ele escreveu antes, mas, assim, nada mais atual, enfim. Ele tem o primeiro conceito, assim, né, que ele diz que a gente vive na pós-história, né, e no quesito de imagem, seria dizer, assim, a pré-história, ela foi documentada, não sei se a gente pode dizer isso, mas ela é documentada, a gente tem conhecimento da pré-história pelas imagens, né, por objetos, por vestígios, né. A história, a história começou com o texto, com a escrita, com a palavra, vamos dizer assim, né. Então, assim, o texto, ele diz, né, veio nos libertar de uma alucinação imaginativa da pré-história. E veio trazer conceito no nosso registro, como é que a gente se comunica, como é que a gente representa as coisas que a gente quer se comunicar e quer mostrar. Bom, né, então a história começou com a escrita. E ele diz que hoje a gente vive numa pós-história porque a imagem volta como protagonista, como predominância na nossa comunicação, para nos libertar de uma alucinação conceitual das coisas. Então, assim, é evidente que a gente está se comunicando, a gente pode dizer isso, a gente está se comunicando mais por imagem do que por texto, né? Redes sociais, enfim, ou mesmo na rua, na verdade, vamos dizer assim, né, lá fora, a gente vê, assim, isso é imagem, é muita imagem, tá? Então a gente precisa, assim, pensar, e aí, como é que a gente se comunica por imagem? Beleza? Eu acho que essa é uma questão importante. Outro conceito do Flusser, que é o das profecias, né? Ele fala do mundo codificado, se referindo a essa questão da imagem técnica. A gente sempre precisou de um referente, verdade, para se criar uma imagem, né? O referente lá, o objeto que emite luz, que rebate luz, e que a gente consegue registrar por uma câmera, ou que a gente pode registrar nos olhos, né? Então, e ele diz que hoje, por questões da tecnologia, a gente já está no momento que a gente consegue criar imagens sem necessariamente ter esse referente. A gente pode criar imagens do nada,
sabe? Pô, é meio que assustador, assim, mas né? Se a gente for ver isso, assim, ó, muitas, por exemplo, propagandas, imagens de carro, a gente acha que está vendo um carro que está sendo vendido ali, não, aquilo lá é feito a partir de um projeto desenhado, que foi colocado texturas, então isso é arte gráfica de um troço que não existe. Então, né? Então, se a gente consegue produzir imagens hoje do que não existe, sim, tá, tudo bem, tu vai dizer assim, a pintura sempre fez isso, mas eu quero dizer assim, uma questão de conceito, o pintor, inclusive, sempre, talvez isso se referiu, né, fez representações de coisas que existem. Aí, talvez hoje, no nosso universo imagético, né, a gente esteja num momento com propriedades, inclusive, que a gente está muito criando imagens de coisas que não existem, tá? Isso é de alguma forma, uma releitura de uma outra ponto de vista que a gente pode dizer o seguinte: quando surgiu a fotografia lá, 1839, que foi registrado na França, né, a descoberta ou a invenção, né? Outra pergunta assim, o que é a imagem técnica? É uma descoberta ou uma invenção? Eu diria assim, é um pouco de cada, né? É um pouco de descoberta e invenções em cima. Mas que assim, a imagem técnica, ela surgiu com um conceito de verdade, né? Talvez seja a grande vocação da imagem técnica, a fotografia e o cinema, verdade. Tu mostrava uma foto para alguém, uma imagem, e assim, cara, não há dúvida, olha, existe, isso aconteceu, isso está ali, né? No decorrer, né, eu acho que depois da imagem digital, vamos dizer assim, isso está em xeque. Hoje é o inverso. Tu olha uma imagem muito fantástica, a primeira coisa que tu pensa é, será que é verdade? Ou será que isso foi, entende? Ou isso é uma intervenção? Nossa, olha só que bonito, ou sei lá, que surpreendente. E será que é verdade? Tu vê que a gente está num outro momento, né, da imagem verdade, a imagem, né, criada. Então, assim, isso confere, né, o que o Flusser estava dizendo sobre, né, sobre a imagem que a gente pode fazer, enfim, né? E eu acho que então, nesse momento de pandemia, a gente vê muito, então, essa questão também de que a nossa persona pública e a nossa pessoa particular está, né, essa fronteira está diminuindo. É isso, a gente está vendo agora aqui, estou vendo ali o armário atrás do Rafa, da sua casa, estou vendo a intimidade do Rafael, das outras pessoas. Se a gente liga o telejornal, hoje os telejornais, a gente vê o seguinte, comentaristas, repórteres da sua casa, da sua, né, seria dizer assim, as imagens que a gente está vendo hoje, o primeiro elemento mais presente, assim, as imagens caseiras, as imagens pessoais, né? A imagem não é mais, vamos dizer assim, como a gente via isso, aquela coisa produzida com domínio, com propriedade. Não, a gente está vendo uma coisa que isso, né? De vez em quando a gente vê umas lives que o quadro está meio torto. Então, se a gente vê o seguinte, essa imagem, ela volta a ter uma certa carga, compreensão de verdade. Sim, seria pensar o seguinte, então, né, com todo respeito, assim, mas a gente tá vendo hoje, assim, que uma imagem, como eu disse, com todo respeito, uma imagem mais tosca, né, ou seria aceitar uma imagem com não tanto domínio profissional, de pensar o seguinte, um enquadramento perfeito, luz apropriada, né, isso, assim, a organização, o discurso visual ideal, isso volta a botar na imagem uma característica de verdade. A gente não duvida dessa imagem. Quando a gente vê uma imagem, de certa forma, um pouco tosca, um pouco instintiva, um pouco improvisada, né? Tu vê que, então, é interessante a gente ver que as imagens hoje, a gente volta a identificar verdade, né? E existe hoje, né? Então, essa imagem que a gente não duvida, ou outra imagem, mais ainda, talvez isso acentue o fato de quando a gente vê algo muito rebuscado, muita coisa, a gente fica assim, como foi feito isso, tá? Eu acho que é importante a gente ter esse mapa todo para começar a pensar, né, sobre as imagens que estão sendo produzidas, que as imagens que a gente tem à disposição ou possibilidade. Sei lá, isso, assim, no jornalismo, acho que teve um fato, um marco muito importante, por exemplo, a Primavera Árabe,
inaugurou, por exemplo, um estilo de cobertura de guerra feita pelos celulares dos próprios soldados ou população envolvida, né? Não era mais o repórter profissional cobrindo guerras e fazendo aquela imagem com um propósito, enfim, com posições ideológicas, tá, todas têm, né? Mas é isso, assim, e ali, no jornalismo de guerra, vamos dizer assim, inaugurou uma outra imagem verdade. Se acredita mais na imagem feita pelo celular, pelo militante lá na guerra, que está cobrindo um troço de forma muito tosca, do que a imagem do profissional que vai lá cobrir. A gente fica pensando, mas por que ele está querendo dizer isso para mim por essa imagem, entende? A imagem caseira, pessoal, né, ela tem mais verdade, podemos identificar isso, né? A gente tem essa. Então, assim, eu acho que... Pegaram esse, que se chama na internet, né, do marketing digital hack, mas pegaram essa dica, que nem sempre algo profissional, claro que tem, não dá para tirar o trabalho do profissional, né, mas muitas vezes a gente vê a criação de uma imagem, digamos, de um destino, de uma localidade, ela pode, e nesse momento atual, pode e deve também ser criada pelos locais. É isso, Sim, é isso, não. Isso que eu estava fazendo essa linha agora, esse braço que eu abri da questão da fotografia de guerra, e depois desse fenômeno da Primavera Árabe, nas coberturas, nas imagens que estavam circulando, né, a gente viu isso se reverberar nas imagens profissionais, né, questões isso, assim, de quadro, de iluminação, de ser questões assim mais de testemunhos, de questões simultâneas, enfim, né, situações, momentos, que é uma forma de agregar a imagem mais veracidade, tá? Fazendo todo assim, o que eu queria fazer essa linha para chegar aqui no momento é isso, assim, ó, eu acho que a gente está vivendo hoje, né, se a gente for fazer essa leitura de todas as imagens que estão circulando, a gente está vivendo um momento de imagem verdade, porque nós estamos obrigados a abrir a nossa intimidade, abrir o nosso habitar, né? A gente está habitando, se todo mundo se fechou dentro do... Então, assim, o habitar faz olharmos para nós e nos faz nos expor de uma certa forma mais verídica, mais sincera, mais direta, né? E é isso que eu acho que, assim, não, como tu disse, assim, não estou dizendo que a gente pode eliminar todas as questões técnicas e de qualidade de imagem, não estou dizendo isso, né? Eu justamente não, né, sou o defensor da imagem de qualidade, a gente tem que pensar em técnica e linguagem. Só que, de certa forma, a gente tem que pensar assim, que a imagem que está sendo consumida, está sendo esperada, de repente, pelo consumidor da imagem, né, é uma imagem essa imagem mais verídica, mais sincera, mais simples pode ser, né? Mas mostrar a coisa como é, como acontece, como, né? Eu não quero mais aquele folder, aquele panfleto com imagens super rebuscadas. Não, eu quero ver como é que está acontecendo aí, tio. Me mostra aí, amplia essa câmera, deixa eu ver o que tu está fazendo aí, entendeu? É uma coisa assim, muita comunicação direta pela imagem. Então, eu acho que assim, isso, se a gente for ver nessa questão, então, isso do turismo, enfim, né, eu acho que dá para fazer essa observação em várias áreas. Isso, eu ter uma câmera aberta, sincera, né, e mostrar como as coisas são. Talvez seja, ainda voltando lá o Flusser sobre a pós-história, isso, assim, ó, hoje a gente tem, de certa forma, mais veracidade se eu uso essa imagem sincera, direta, que mostra, do que a palavra, né? Eu posso dizer para vocês aqui, ó, estamos tomando todas as precauções do protocolo para prevenção, né, contra a contaminação do coronavírus. Muito bonito, quero ver, né? E daí tu tem essa imagem que mostra, entende, assim, o poder é importante, é forte a gente ter uma imagem sincera hoje, né? Não basta apenas dizer. A imagem chega a lugares que a palavra não chega na comunicação. Show, né? Cara. Meu irmão, então, olha, perfeito, cara, muito boa. E digo assim, a propaganda dos hotéis agora, exemplo do Hotel Vicenzi, que foi o primeiro hotel que chama Corona Free, mas é um hotel preparado para receber em Belo Horizonte, para receber os trabalhadores da saúde, cara, que recebeu o primeiro Brasil, cara.
É um vídeo com os camareiros e a governanta explicando os produtos de limpeza e como que eles limpam os unidades habitacionais, os quartos. Cara, desde quando, cara, que um hotel que é classe, sei lá, executivo, cara, R$300 para cima diária, ia botar o camareiro para fazer propaganda para eles, cara. Nunca ia aparecer, sabe? São serviços que são invisíveis dentro da hotelaria, né? E dentro dessa hotelaria executiva tem que ser... A tendência é ser invisível, né? Então, olha a mudança de perspectiva, a mudança, sabe, de direcionamento, de imagem de um destino que quer se tornar uma referência, né? E conseguiram, cara. E tem algumas perguntas que eu vou deixar para depois, mas já vou lembrar. Antes o resort era a imagem glamour, né? Antes da imagem glamour, os locais, né, a estrutura, enfim, agora estão mostrando a galera da limpeza. Da limpeza tirando. O Ed, que colocou, até eu botei aqui nos comentários que o Ed, o amigo Ed, depois vou abrir para ele aqui, botando aqui sobre a imagem que tem papel parede, churras, tem papel parede com livro. O livraria lá com o livro atrás, né, cara? Não, a galera não perde, né, cara? O Brasil é a terra do meme. E o Daico Lima, o grande Daico, o professor Daico, também fez uma pergunta aqui pra gente, aqui, nosso companheirão aqui de Santa Catarina. Para vocês, na verdade. Na percepção de imagem, é possível fazer uma relação entre imagem projetada e imagem promovida por um atrativo ou destino turístico? Qual a importância da gestão dessa imagem? Complexo? Boa pergunta. A imagem promovida. Entre a projetada e a imagem promovida. A projetada e promovida, eu não entendi muito essa diferença. Talvez vocês entenderam. Mas aí tá projetada, porque a imagem promovida não é a projetada também, Daico? Explica pra gente um pouquinho mais aí. E aí depois, a Tatiana e Vicente, hoje estamos alinhados com essa ideia, imagens orgânicas da vida, com simplicidade. Ó, a Tatiana, né, Carvalho botou, Vicente Henrique e Ângela Maria, estamos alinhados com essa ideia, alinhados, né, com arroba. Imagens orgânicas da vida, com a simplicidade e a sinceridade. Perfeito, acho que é o que o Churras, o Eduardo passou, foi isso, né? Aqui, vamos ver o que mais. A própria eleição teve impacto nessa relação de imagem, sem produção. Verdade, cara. Em alguns momentos buscava-se uma tosquice proposital num enredo bastante pensado para dar falas de sensação de veracidade em tudo. Porra, cara, é isso, né, cara? Porque um dos convidados nossos, o Elton, falou sobre tráfego e ele falou que eles fizeram umas páginas de captura que é para buscar o e-mail das pessoas e dar uma isca digital, uma recompensa digital. E o cara fez e tinha erros de português. E aquela que mais rendia, cara. Tudo certinho. A galera ali, até entrava alguns, mas aquela com erro de português bombou, cara. Aí ele falou, que porra, que a sinceridade. O erro de a galera se identificou com um erro simples que todo mundo comete quando está escrevendo, vai na rapidez ali e passou. Não era uma coisa assim profissional passando por trás de uma coisa que às vezes a simplicidade ajuda, né? Eu acho que assim, dá para agregar sobre essa coisa da imagem e sinceridade, isso, assim, eu acho que uma leitura sobre, de novo, da quarentena, sobre o habitar que eu disse, né? O habitar faz, né, a gente olhar para nós e de certa forma, frear, né? Tá, muita gente está querendo o contrário, não dá para frear tanto, questões econômicas, enfim, né? Mas é uma forma também da gente, desacelerar e não pensar tanto naquela coisa assim do ideal, do perfeito. Não, cara, a gente está fazendo isso da forma que a gente pode. Talvez o meu celular não seja a câmera melhor que possa, mas eu estou mostrando, entende? O que eu tenho, né? É isso, a sinceridade talvez seja o termo mais... Exatamente, a sinceridade. O Ed também botou aqui, falou as falas. Não, escreveu por querer, Ed, porque tu não erra. Ele botou falas e, na verdade, eram falsas sensações, né? Tô brincando. Então, vou passar até o Rodrigo. Rodrigo, então, muito obrigado por aceitar esse convite. O Rodrigo Guia Manezinho, aqui de Florianópolis, que tem um trabalho já... o Daico botou aqui, ó, promovida igual promoção, mais publicidade. Promoção mais publicidade é promovida. Perfeito, obrigado, Daico. Então, Rodrigo... sua apresentação e falar um pouquinho dessa pergunta, né? Como posso criar uma imagem turística? E se tu também pudesse falar um pouquinho dos roteiros street que está fazendo aqui em Florianópolis e que os guias que estão nos assistindo se identifiquem e vejam que é possível a gente fazer turismo ainda na quarentena, tá? Obrigado, Rodrigo, por aceitar esse convite aí.
Ivan Tuva. Tudo bom, queridos? Pô, baita conversa, hein? Demos uma volta. Isso aí, pô, o Eduardo também, a gente não conversou antes, mas eu também sou jornalista, trabalhei um tempão em redação, né? Então a gente se identifica muito nessas imagens. Rafa, agradecendo mais uma vez aí a oportunidade. Bom, sou guia de turismo, jornalista, social media, né? Sou um cara que gosta muito de fotografia também, e o meu trabalho é especialmente a construção da minha imagem. Eu sou o meu produto. Né? Então, eu não promovo um destino, eu promovo principalmente o meu trabalho e a minha relação com aquele destino. Acho que o que está rolando aqui da conversa agora, né, vai o que o Eduardo considera considera como verdade, né? Vou chamar de churras também para ficar mais íntimo, né? Já estamos. Tudo bem, né? A gente, na verdade, a gente passou aquela era do totalmente instagramável. Eu lembro, o Instagram começou com aquele prato de feijão e arroz fantástico e tudo ficava incrível. E hoje nós estamos um momento de autenticidade, né? Que é uma característica da verdade. Né? Então, essa busca por autenticidade, ela está se refletindo nas redes sociais, que passa pelos processos que vocês estavam dizendo agora. Né? Que, assim, às vezes você abrir mão de uma coisa técnica faz com que você passe mais essa ideia de autenticidade. Então, às vezes eu tô com meu, né, não tô com meu áudio perfeito, minha câmera nem é tão boa assim, mas eu tô aqui, né, tô com que foi o que passou naquela tua primeira live lá na ponte, né, professor Rafael, ou Rafa, o vizinho. E avançando um pouco nessa conversa, né, anotei muitas coisas enquanto ele falava, mas como é que a gente se comunica hoje? Por figurinha. A gente vai trocando figurinha no WhatsApp, por exemplo, né? Então, é comunicação imagética. A gente se comunica por emoji, né? Então, isso vai além da construção da fotografia. Eu tenho figurinhas minhas. Então, tudo isso a gente vai avançando, né? Então, numa imagem, o que é uma imagem fantástica hoje? O que ela é verdade? A gente primeiro parte do conceito de que aquilo é uma superprodução. E quando eu coloco, por exemplo, uma imagem fantástica da Torre Eiffel, ela vai ter muita curtida, né? Porque eu engajo aquilo com uma coisa meio do sonho. O que a viagem sempre vendeu, né? Vendeu o sonho, né? Vendeu aquele habitat perfeito. O turismo trabalha muito com essa perfeição, aquela quanta fotografia, né, Rafa, que a gente tem às vezes assim canasvieiras com uma água que parece do Caribe, né? E não é tudo aquilo. Então, eu me lembro algumas vezes que o pessoal dizia, olha, a foto real eu quero igual a foto do folder, né? Com aquele tom de água. Então, esse clean, talvez seja um pouco da pergunta do professor Daico, né? Esse clean, ele tá caindo um pouco. Ainda é preciso que haja uma qualidade técnica, eu entendo dessa maneira, claro. Né? A boa foto, ela vai ter um tratamento, mas assim, se berrar demais, se a gente vê aquele HDR estourado, não, pera um pouquinho, não é possível. E vou na ideia de viagem ainda, eu vou lá no começo da conversa da apresentação do Rafael, eu estava me lembrando de uma viagem que eu fiz em 2010, cara, para a Turquia, e eu fui estimulado a escolher um lugar por uma imagem que chegou num PowerPoint, na época, aqueles assim, lugares que você tem que conhecer e tal, e foi Pamukkale, não sei se vocês já ouviram falar de Pamukkale, interior da Turquia, mas ele tem piscinas de calcário. E eu disse, isso não pode ser, né, cara? Não é possível, essa foto deve ser mexida, né? Não existe esse lugar. E aí eu fui procurar, isso 2009, 2010, né? E eu fui procurar e aquele lugar existia. Eu falei, nossa, cara, que doideira, eu preciso conhecer esse lugar, isso não existe. E as fotos que eu via, encontrava em sites, em blogs mais simples, elas davam aquela autenticidade. Então, ou seja, o meu check, ele foi avançando a partir daquilo. Trazendo para a nossa realidade atual, né, de guia de turismo ou a minha de turismo. Então, quando vocês falam também, a gente está falando primeiro um conceito, autenticidade, que é o que está aparecendo cada vez mais, isso vai aparecer no marketing de influência, né, que é uma coisa que me especializei um pouco, mas também vai aparecer outra coisa, que é quem é o protagonista dessa imagem. Talvez isso o Rafael está falando, mas não é que não tem ninguém. O fato de ter uma camareira como protagonista dá um tom humanístico e cuidadoso, que é outra coisa, a gente está trocando os protagonistas, né? A gente teve aquela mudança ali né, olhando nessa onda mundial, até quando foi lá do período do Lula, que foi um semelhante ao meu, depois a gente teve uma guinada para a direita, e agora a gente tem de novo como é que eu me equiparo, né? A rede social e a fotografia, a tecnologia, elas não dão equidade para tudo isso, então a gente se identifica, gera empatia, vira protagonista disso tudo. Não sei se eu estou me explicando, me entendendo, né? Então, aquela imagem, que ela pode ter boa qualidade técnica, mas ela precisa gerar essa sensação de pertencimento, empatia. Então, falando em
primeiro, protagonismo, né, de imagem, em quem está se vendo naquela imagem, e depois, né, essa visão de autenticidade, ou verdade, ou pós-verdade, como sugere o Churras. Então, entendo que isso também se reflete hoje no trabalho que a gente vai desenvolvendo enquanto divulgação do roteiro. A partir do momento que eu pego simplesmente uma fotografia que pode ser plástica, né, que vai fazer eu parar, e depois eu coloco uma informação que ela não agrega muito, ou ela é simplesmente uma informação que o guia de turismo daria sem uma conexão, ela vira mais uma informação de Google. Então, como é que eu enxergo que a gente vai associar aquela imagem a uma informação? Uma terceira coisa, que é posicionamento. O que eu quero dizer com aquela imagem? Sempre existe uma intencionalidade, né? Tu diz, por exemplo, quem está lá no retrato de guerra, o cara vai dizer, não, mas isso aqui foi a Globo que postou, isso aqui tal. Sempre existe uma intencionalidade. E a partir do momento que eu tenho uma intenção e deixo clara essa intenção, eu vou gerar uma empatia e vou me aproximar desse protagonismo. Né? Então, são vários aspectos que vão gerando uma imagem. Qual é a imagem que as pessoas têm no meu trabalho hoje? Que é mais do que um guia de turismo, é alguém que se posiciona, alguém que pensa a cidade, alguém que também critica, né? Que é uma coisa, não, o guia de turismo ele fica isentão. Não, ele é um agente social, né, no meu caso. Então, a construção da minha imagem e das imagens que eu posto, no mínimo acompanhando com a legenda, a foto tem que ser boa. Né, mas ela disse, não, é alguém que pensa sobre isso. Rafa, eu falei que não ia falar muito hoje, né? Mas essa é a primeira, esse complementando, acho que era muito boa a conversa para a gente alinhar. E segundo, agora trazendo o que eu tenho buscado nisso. Então, nas minhas fotografias e agora nos roteiros digitais, que é ter o mínimo de qualidade de imagem e som, que isso é necessário. Eu posso fazer a melhor live do mundo, se o áudio dela é uma bosta e eu não tenho uma boa imagem, e eu sou um profissional que trabalha a imagem, não vai dar. Mas ela vai ter a gaguejada, ela vai ter o erro, ela vai ter a percepção que quem está assistindo, pô, claro, né, o cara está ali, ele está sujeito. Sei lá, eu fiz recentemente o Street Art Tour, que é um projeto de Florianópolis, não é meu, eu sou parte do projeto, né, de valorização de arte urbana. E a gente tinha lá, eu tava andando de costas, o pessoal agoniado assim, né, meu Deus, mano, ando de costas, eu já tinha ensaiado tudo aquilo, mas sei lá, desde não pisar no cocô, desde passar um carro, então isso passa esses valores de autenticidade, mas o mais importante é o conteúdo que estava lá, né? Então tudo isso gera uma imagem de aproximação, ainda mais circulando na minha própria cidade, dizendo, o cara conhece, ele tá circulando, eu tô me identificando com aquilo. Então, para amarrar essa conversa, né, as live tours eu fiz essa primeira de rua, que é algo que eu acho que é o momento para se experimentar. A gente tem ferramentas que não são caras para isso, né? Eu usei basicamente um gimbal, mas um celular com boa estabilização consegue fazer isso. Um microfone com fio de lapela para dar uma melhorada, quer dizer, um investimento que eu não considero muito alto, aí, em torno de R$1.000, tu consegue fazer isso, imagina, né? Para quem vai investir nesse meio digital é algo que tem que ser, que acho que compensa. E depois conseguir fazer com que as pessoas se reconheçam e te reconheçam naquele posicionamento. Senão, tu vai virar um reprodutor de conteúdo. E aí, a gente tem gente que está com vários seguidores, por exemplo, há um trabalho muito interessante de seguidores de viagem, por exemplo, de blogueiros de viagem, né, que inclusive são bem organizados, que um compartilha o post do outro, e a gente começa a ver quando segue a hashtag que 30 compartilharam o mesmo vídeo, né? Não é porque viralizou, mas eles usam a mesma matéria-prima. Mas, ao mesmo tempo, tu não se diferencia. Tu sobe com todo mundo, mas tu também... tô naquela onda, né? Então, para amarrar tudo isso, autenticidade, empatia, protagonismo e qualidade técnica, respeitando esses outros critérios. Senão, né, tu não consegue ter esse equilíbrio. Eu colocaria a construção da imagem nesses quatro conceitos. Coloco nesses 4 conceitos. É o que eu penso quando eu construo os meus vídeos. Às vezes um vídeo raiz, feito com celular mesmo em casa, com áudio vazando, e às vezes no estúdio, porque aqui eu quero um padrão de posicionamento que eu quero que isso avance. E é essa variação que vai construindo tendência. Ninguém é só uma coisa, ninguém é só outra, né? E nessas variações a gente posiciona. Acho que é isso. Quando eu me posiciono, eu encontro e eu construo uma imagem, que não é uma imagem imagética tão somente, né? Eu te pergunto, é que tu tem uma formação de jornalista e pega um pouco diferente, né? É mais fácil para ti isso, não é só um guia, é um guia, mas também com uma formação de jornalista. De tu pensar nessa imagem, não, agora eu posso usar uma câmera mais simples, agora eu posso usar uma câmera mais
Mas o guia, pensando no guia, aquele que não tem esse conhecimento. Eu vou abrir aqui a imagem aqui, tem um amigão nosso que vai estar participando junto, o professor Ed vai estar junto aqui conosco, aqui, já vou abrir com ele junto, ele vai falar, talvez dê um probleminha no som, mas a gente dá um jeito. Ali, Ed, bem-vindo aí, garoto. Coisa linda. Olha... Ele vai acabar aqui e a gente já vai abrir o debate. Mesmo que a gente não tenha o melhor equipamento, mas eu tenho todos os outros requisitos, né? Que eu posso ter autenticidade, que vai ter meu posicionamento. Então, a técnica nisso, ela vai ser um pouco menos importante, né? Mas ela também é importante, mas nessa hierarquia... Posicionamento, autenticidade, aí vem a questão da técnica, né? E tem uma coisa que eu quero dizer também, que eu acabei não colocando, mas é uma característica que eu considero importante, que é ineditismo da imagem no momento que a gente é bombardeado por imagens, né? O ineditismo é uma característica do jornalismo, quando a gente vai escolher uma manchete lá, né? Uma fotografia, essa foto. E por que eu vou dar um exemplo para vocês simples, por que uma imagem de drone nos capta, além de ser bonita? Porque é uma visão que a gente não costuma ter, que tu pode subir um prédio, o helicóptero não daria essa conta, então o drone tem uma característica de ineditismo muito forte, além de ser plasticamente bonita. Então, mas eu considero o ineditismo daquele visual, daquele sobe e desce, muito mais impactante, né? Então, ainda consigo ter um ineditismo, né? No meio de tantas imagens. E isso vai ser o quê? Né? Posicionamento. Então, se eu conseguir juntar todos esses elementos, né? Às vezes é ineditismo barra protagonismo, né? Pode ser uma imagem inédita que foi feita há 20 anos, e eu, de repente, trago aquela imagem, né? Ou pode ser uma imagem inédita no sentido de ser de agora, né? Porra, eu fui o primeiro que fez a live tour caminhando, o primeiro tour guiado ao vivo na rua, né? Com um roteiro desenvolvido especificamente para isso, né? As artes já estavam lá, mas criar essa imagem dentro das imagens traz um protagonismo e traz um ineditismo. E aí eu estou construindo uma imagem, deixando claro esses critérios. Não sei se o Eduardo, também jornalista, está alinhado comigo, né? Mas isso a gente traz. E são critérios que estão dentro das nossas escolhas, né? Cada escolha é uma renúncia também, né? Na fotografia. Sim. E na edição, né? Mas só para pontuar, assim, para não ficar assim, depois de dizer assim, pô, o professor de fotografia, Eduardo, disse que a técnica não é mais importante, não. Assim, a questão, indo para uma agora do destino da fotografia, né? Eu acho assim, se a gente tem um momento que quando a gente se apropria, né, consegue dominar a questão da técnica, a gente vê assim que a técnica é importante como interferência na linguagem da foto que a gente quer fazer. Isso, não sei se a galera vai mas assim, usar um obturador, tempo de exposição de uma foto, um diafragma de profundidade, isso é interferência no resultado da minha imagem, na forma que eu organizo o meu quadro, o discurso visual que eu quero fazer. Isso assim, jamais a gente vai poder se livrar disso, né? Se não dar mais valor a isso, mas eu acho que assim, a autenticidade, o termo que tu usou, é perfeito. Mas então, talvez assim, essa autenticidade, hoje a gente tem mais liberdade, né, vamos dizer assim, para os improvisos e para as adaptações, né? Como assim, a gente está acostumado com as árvores, daqui a pouco vai abrir a porta aqui, meus filhos vão entrar correndo aqui, não sei o que, e tá, beleza, é isso, não, porque eu vou esconder isso, não, né, tia? É sobre claro. Aquilo que a gente falava sobre o nosso íntimo estar público, né? Mas autenticidade. Bom, e daí então acho que vocês falaram em alguns... Eu lembro daquele caso do home office, acho que era o repórter da CNN, eu não me lembro, mas que ele estava em casa, entrou o filho da filha, daqui a pouco entrou a mulher correndo. Falou, aquilo, né? É isso, né? Puxando a mulher pelo pé. Então, assim, mas é isso, né? Que a gente está vivendo aqui. Esse é uma memória que está nessa mudança de chave, né? Mas 2 pontos, não sei. Não, está de boa. Eu quero só já deixar para o Ed ficar pensando, Ed. Já quero fazer essa pergunta, vou passar para ti essa pergunta depois para os outros. Vivemos em tempos do politicamente correto. Que cuidados devemos tomar para usar imagens, fotos e vídeos de nossos viajantes numa imagem turística? Aí o Ed vai responder e vocês já pode continuar aí. Bom, boa tarde, então, pessoal. Sou o professor Ed. Obrigado. Fui colega do Rafa numa instituição aqui em Santa Catarina. Estou um pouquinho diferente agora, né? Porque durante a quarentena eu sempre fui mais parecido com
o Rodrigo ali, com o cabelo raspado, sem barba, mas durante a quarentena, simplesmente não raspei mais, e foi crescendo, e agora eu estou mais para o grupo do Eduardo. Bom, eu acho que a questão do politicamente correto, eu acho que esse é um termo que talvez tenha sido criado muitas vezes para justificar alguns conceitos que, ao meu ver, talvez se caracterizem mais por falta de educação, às vezes por falta de bom senso em algumas atitudes, né? Então, hoje se justifica muita coisa, né? Não posso mais fazer piada de negro porque não é politicamente correto. Não é porque não é politicamente correto, porque né, a gente vem lidando com questões do racismo no Brasil há anos, né? Há décadas, né? Da mesma forma, né? Então, eu entendo essa questão da imagem, quando ela se configura no politicamente correto, que a gente precisa, primeiro, talvez pensar um pouco numa discussão de abolir essa questão do politicamente correto e passar a defender uma questão muito mais do que a gente pensa como sociedade, talvez como questão de vida mesmo, né? Então, nesse sentido, bom, aí, claro, a gente vem na questão da imagem, né? A gente começa a trabalhar muito mais essa questão da imagem orgânica, né? E eu venho discutindo bastante isso, né? Hoje, eu sou da área de turismo, né? Foi a minha área de formação base é o turismo, mas hoje eu trabalho num campus do Instituto Federal aqui em Brusque. Eu coordeno um curso técnico de produção de cerveja, né, que é um bom curso para se coordenar, mas a gente também trabalha muito essa questão da imagem em dois sentidos, né? Primeiro, na relação da imagem, levando em conta que a gente tem um número bastante grande agora de cervejarias artesanais, algumas delas, inclusive, atravessando um problema forte aí durante a pandemia, né? E outro nessa questão da imagem do consumo. Oi? Porque a tendência é o consumo ter aumentado de cerveja, mas... Mas não, nas artesanais não. Aumentou muito o consumo de cerveja de mercado, né, o que a gente chama de mainstream, né, as grandes marcas, mas o consumo de artesanal não, porque muitas delas, inclusive, não engarrafam. Então, a grande distribuição delas se dava na venda de barril para evento, né, para consumo, e desde evento grande até evento, né, o aniversário do cara que vai fazer no quintal de casa, esse tipo de coisa. Então, esse tipo de proposta acabou sumindo um pouco, né, com a pandemia. Eu vou pedir desculpa também, talvez dê um pouco de eco quando alguém de vocês comente. Eu até falei para o Rafa, ele tinha me chamado no WhatsApp para participar, eu falei, cara, eu tô sem, meu fone de ouvido deu pau, aí eu estou usando esse aqui, que é um fone que só funciona no Wi-Fi, só que eu estou no computador e aí eu não consigo conectar ele. Aí não deu tempo de fazer pelo celular, então qualquer coisa depois eu jogo meu microfone no mudo. E outra que a gente procura trabalhar bastante, né? Toda vez que fala em cerveja, a gente também tem uma relação de imagem muito perigosa, assim, né? Porque muita gente associa com a imagem do alcoolismo, né? Com uma série de fatores, né? Desde acidente de trânsito até alguns fatores mais preponderantes aí do ponto de vista individual, né, como eu falei, alcoolismo e doenças relacionadas a isso. Mas, então, a gente tem um trabalho ali no curso e que a gente vem fazendo um debate. Eu até escrevi um artigo, acho que eu não publiquei ainda, estou em vias de finalizar, em meio a toda essa confusão de pandemia, justamente sobre esse aspecto, né, da bebida alcoólica como um fator de lazer e da desassociação dela da imagem meramente negativa, né, que no sentido de que quando você tem uma proposta de
de um consumo consciente, né, que ela pode ser até agregador aí de facilitação para atravessar esse período de pandemia, né, de repente, no fim do dia, né, eu vejo eu aqui, às vezes, gravando videoaula, daí minha filha de 5 anos corre e aparece no meio, interrompendo, e daí tu tá lá, e às vezes no meio da aula, e eu já combinei com os meus alunos, algumas disciplinas minhas são à noite, eles só podem à noite, e daí é o horário da minha filha dormir, daí agora vai ter intervalo de meia hora para fazer ela dormir, daí eu volto para continuar a aula, sabe? Tipo, então, a gente vai tentando engendrar esse processo novo aí que vem acontecendo, né? E algumas vezes, assim, no fim do dia, né, sentar e tomar uma cerveja é quase que um descarrego, assim, né, de toda essa problemática aí que a gente vem enfrentando e tal, né, e relaxa um pouco, né, e de repente pode ser um aliviador de estresse, assim, né, de uma semana carregada, assim, muitas vezes. Então, a gente, nessa linha, a gente também tem uma relação muito de imagem que a gente combate muitas vezes, né, tenta desassociar um pouco desse, né, como eu sempre falo, desassociar do bêbado que causa problema para aquele consumidor que simplesmente, né, faz um consumo consciente, gosta, né, de repente fica mais desinibido, né, tem um relaxamento. Só um parênteses, talvez. A Blumenau usou, o que tu está dizendo, como que a gente pode trabalhar a imagem de um destino turístico? Blumenau utilizou isso, tu tá falando da cerveja, mas na festa da cerveja, que é a Blumenau, que é o Oktoberfest, até a década de 90, ela vinha, começou em 83, né, 84, e vinha nessa pegada de a festa da alegria e tal, e era muito, eu fui com o tempo da faculdade, eu fui fazer engenharia civil ainda, fui numa viagem, e era muita gurizada do Brasil inteiro, era uma micareta fora de época, antes de ter essas micaretas, né, essas carnafolia e tal. O que acontece? Que o blumenauense não gostava mais daquele tipo de festa que estava acontecendo por conta do que tu está falando, dessa associação da imagem da festa com a bebida e com a bagunça que acontecia na cidade. Eles reorganizaram a identidade da festa, a identidade da marca deles e começaram a trabalhar mais com famílias. Então, para ver como que tu levantou a questão da cerveja, né, da bebida alcoólica, da dificuldade e da importância de como que se trabalhar a imagem de algo que talvez pode ser para uma coisa boa ou ruim, mas como que o marketing turístico pode trabalhar, né, e fazer uma readequação de imagem, mesmo o produto, não mudou nada a festa, cara, não mudou nada, mas o blumenauense já vê agora, claro que aumentou a atratividade durante o dia, sábado, tem os passeios e tal. Então deu uma pegada mais de família e menos de gurizada, oba-oba. E com isso eles conseguiram a mesma bebida, vendem mais bebida hoje, talvez, do que vendiam antes, porque tem mais gente hoje, mas numa mesma linha, digamos, uma mesma linha não, mesmo produto, mas com uma linha diferente de comunicação. Deixa eu só falar um pouquinho antes, Rafa, que isso é bem interessante, né? Porque assim, continua existindo. Se tu for no sábado à noite, no feriado, vai ser a mesma festa aqui, mas existe, né? Ela continua existindo. É verdade. Porém, existe. É que eu não vou mais no sábado de noite. Né? Porém, não, ok, mas ela continua existindo. Sim. Porém, existe aquela festa, né, da tarde, do desfile, que vai, sei lá, que a pessoa que vai na quinta-feira, às 6 da tarde com a família. Então, não é que... só que começou a se trabalhar a imagem, não necessariamente só o produto. É claro que se tu for sábado às 10 da noite, tu vai encontrar que então tu tem as oportunidades diferentes, né? Tu começa a trabalhar imagens diferentes, ou seja, prismas diferentes, olhares diferentes, que é o que fala um pouco do que a gente está falando, né? De variação, de ineditismo, de posicionamento, acho que é isso, né? E transformar a cerveja acho que talvez hoje está muito mais associado à experiência, né? Que daí tu vai, não, eu tomo eu vou para degustação, estou indo um pouquinho porque eu sou do turismo da experiência, né? Vai tomar algumas a mais, mas assim, não é aquela coisa do beba quanto puder, quanto quiser, né? Tem um refinamento nesse tipo de nicho também, né? Acho que tem isso. Desculpa me atravessar aqui, mas é porque eu não é capaz de passar também. Valeu, querido. Bem-vindos aí. E bem-vindo, o Ed. E curioso para te ouvir também. Valeu. Deixa eu só fazer uma... Bora, agora é a hora de papo. Eu acho que se o pessoal tiver alguma pergunta,
bota ali nos comentários que a gente já faz. Agora é a hora de perguntar se você tem um destino, enfim, tem alguma dúvida em relação à imagem, taca ali pau agora, galera. Pode falar, eu acho que o Ed colocou um exercício muito legal de imagem, que é uma coisa que a gente faz, que eu faço nas disciplinas mais avançadas um pouco, que é justamente assim, como é que eu penso o conceito da imagem que eu tenho que produzir para transmitir. Então isso, né, o desafio dele, assim, como desassociar a cerveja do bebum chato que vai bater o carro e matar gente. Beleza? E sem usar a mulher seminua, né? Porque também é outra coisa, assim, do tipo, tá, cerveja, praia, mulher, bunda. Então, daí a gente chega no lance do politicamente correto, cara, muitas vezes isso é usado de forma pejorativa, né? Bah, lá vem o chato do politicamente correto. Cara, mas não é uma questão de justiça, de diversidade, a gente tem que colocar isso como parâmetro, sem querer desqualificar o nosso papo aqui, mas estamos de novo nós aqui, todos homens brancos, né? Ai, cara, boa. Meus amigos, cara comigo. Até a Flávia falou que uma live de peso, só tem menina aí. Só homem branco, beleza, né? Então, assim, não sem querer nos desqualificar, mas seria legal a gente ter... Já levei e puxou a orelha da Aline Moraes. A gente não tem que pensar nisso, né? Bom, daí tá... de como é que a gente vai produzir a imagem. Agora, voltando, tá, acho que linkou isso aí com o que o Guilherme, o Manezinho estava falando antes, né, sobre a questão isso do fluxo, né, a gente tem um consumo e produção de imagem intensa, sabe? Isso, assim, se a gente for pensar na vida útil de consumo de muitas imagens que estão circulando na internet hoje não passam de 1 segundo, 2, né? Imagina lá o dedão lá no feed do Instagram, passou e eu nunca mais vou ver aquela imagem, tá? Então, assim, a gente tem que ter, de novo, volta a belíssima palavra que tu botou, autenticidade, né? Talvez isso, assim, é a forma da gente criar imagens mais sinceras, mais autênticas, que vão fazer essa conexão, incluindo a questão do politicamente correto, que vai fazer identificação com maior público, de uma maior diversidade de público, né? Então é isso. E tá, não sei se estou conseguindo manter, mas o lance que eu acho que vocês citaram mais que uma vez no início, a questão do retrato das pessoas como identificação. Cara, isso é um outro ponto que eu bato pé em aulas e nas aulas de fotografia, que existe um bloqueio muito grande na galera que talvez esteja começando, né, na questão da imagem, da questão do retrato, a dificuldade de colocar, porque o Bob Wolfenson, né, um fotógrafo de editorial de moda, e outro fala que o retrato é uma das artes mais violentas que existem, né, nossa, como assim? E justamente bom, todo mundo que tiver uma câmera para si, né, que tu for fazer retrato, vai ficar preocupado, opa, como é que eu vou ficar nessa imagem, como é que esse cara vai fazer a imagem minha, tá? E daí a pessoa que está fotografando também se sente, de certa forma, agredindo, né? E isso é um bloqueio que eu vejo no resultado dos exercícios que me apresentam, isso assim, cara, quão difícil é para o elemento humano aparecer nas imagens, e que isso é uma característica importantíssima na identificação, né? Estamos produzindo conteúdo de imagem para humanos, de humanos para humanos, né? Precisamos ter esse elemento, e que dá a questão, assim, que o retrato da pessoa também dá todos os elementos que a gente quer nessa imagem, nesse fluxo frenético, instantâneo, o momento, a ação, né? A gente está dando uma coisa nova, a pessoa está ali, está mostrando algo, e eu acho que isso, assim, ó, solução para as imagens, põe gente, talvez seja, né, dizer resumidamente, né? Enfim. Para criar uma autenticidade é fundamental, né? Identificação também, né? A pessoa se identificar. Eu sempre falo isso, se teu público-alvo são casais, usa casal numa foto, gente, não vai botar uma família com 300 filhos, ou só jovens que, digamos, solteiros, quer dizer, uma gurizada, sabe? Usa de acordo com o teu, a partir do teu, que a gente chama no marketing digital, avatar, público-alvo, ele que vai dizer qual é o conteúdo que tu vai gerar. O conteúdo não é para ti, é para quem tu quer se comunicar, né? E a comunicação parte de todos os elementos. A imagem, a escrita também é importantíssimo. A gente usa muito, a gente fala muito da imagem, porque o turismo é muita imagem. O turismo é muita imagem, né, cara? Mas a escrita também é importante.
e ela se complementa, eu acredito isso, que é uma complementação da imagem. Mas, com certeza, tem essa pegada. Aqui o Augusto colocou... Tô me lembrando meu Deus, agora fugiu a falar. Da família. Também não adianta fazer aquela família margarina perfeita, né? Também. Não, assim, ó, assim, pode ter, de novo, né? A técnica perfeita, a excelente luz, tal, né? Agora, pode ser uma família, quanto mais próximo da realidade for, né? Às vezes a gente vê muito banco de imagem, né? Aí o cara pede uma banco de imagem, pô, mas isso aqui tá muito perfeito, né, cara? É aquele dente certinho, é aquele olho perfeito. Mas eu não me reconheço nisso, né? Eu não me vejo naquele lugar. Eu não pego o ranhento aqui, né? A imagem que o governo do Bolsonaro fez, aquele Brasil, pátria, não sei o quê, e um monte de criancinha embaixo, todos brancos, loirinhos, né? Olhando para cima. Tipo... Então, são essas sutilezas, né? São essas sutilezas que vão trabalhando nisso, né? Na formação da imagem. Fala aí. Atravessei. Não, tranquilo. Eu chamo porque daí eu tenho que ligar e desligar meu microfone para não ficar dando eco de vocês, já que eu tô sem o fone, né? Quando o Eduardo ali comentou da questão de colocar pessoas, né? Isso foi muito engraçado, que é uma coisa que eu compreendi muito bem nos anos 90. Eu tive uma intercambista que ficou morando na minha casa, e depois no retorno, né, mais tarde, a gente se reencontrou de novo, ela veio visitar, né, a minha família e tal, e eu acabei visitando-a depois também, e eu lembro que logo nesse primeiro momento, uma das coisas que ela me falava, lá nos anos 90, era assim, eu mostro um monte de fotos do Brasil, tipo, lá do Rio, não sei o quê, eu mostro de Floripa, eu mostro, né, na época eu morava em Balneário, daí de Balneário e tal, mas a galera, eles olham assim, ficam vendo, mas daí quando tem uma foto, tipo, de eu almoçando na tua casa, ou de, tipo, a gente fazendo alguma coisa junto, ou a galera jogada no sofá, tipo, é nessas fotos que eles param porque eles querem compreender a questão social daquele espaço, né, daquela relação tempo-espaço geográfico, assim, né, então é muito mais uma relação onde a imagem do determinado local, você joga no Google Imagens, né? Você tem um monte ali. Agora, a questão da experiência social, né? De quem eram aquelas pessoas, de como elas se comportam, tipo, ela sempre me falava, as fotos que a galera mais para olhar é as fotos que aparecia a gente comendo e me perguntando o que tinha no meu prato, o que era aquilo ali que eu estava comendo naquele momento. Então, quando o Eduardo comentou dessa presença das pessoas, né, lá atrás, né, naquele comentário dela, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, do quão importante para quem está observando uma determinada imagem, né, a relação dessa imagem né, com as pessoas, né, e como ela interfere, né, e como a experiência social é significativa, né, para quem está vendo, porque fica uma experiência, né, não é uma experiência desassociada, é uma experiência, agora veio ali, concordo, a imagem tem que ser humanizada, é uma experiência realmente humanizada, com pessoas, com presença, né, né, e longe, como o próprio Rodrigo comentou, daquelas pessoas, né, propaganda de margarina, né, tipo, é uma questão bem, né, de estar ali naquela confusão, na bagunça, então compreender essa relação da imagem com a realidade em si, né, tipo, com a questão humana mesmo, né. Perfeito, galera. Acho que essa pegada, assim, da gente conseguir decifrar essas coisas, que o simples conecta mais do que o mais elaborado, mas não necessariamente ele elimina. Não é que porque tem o simples é importante, eu estou tentando, assim, fazer um resumo do que para quem está nos assistindo, né? Assim, a importância de a gente criar uma imagem turística, seja do meu empreendimento, do meu destino, que tenha vários elementos. Esses elementos são sim, imagens com alta qualidade, profissionais,
que tem o enquadramento, toda essa parte técnica muito elaborada, é importante isso, e também conectado a essa imagem profissional, que também tem imagens do dia a dia, aquela coisa da pessoa, a Grande Família foi uma série que, para ficar mais simples a coisa entender assim, mas a Grande Família foi uma série que durou 20 anos da TV brasileira, porque todo mundo se identificava com aquilo, gente. Quem não se identificou com aquela jarrinha de abacaxi, cara? Com as roupas, sabe, do Pedro lá dos Carrara, sabe? Do Agostinho, sabe? Então, assim, aquilo mostrar, cara, sou eu ali, sou eu. Então, assim, técnica, qualidade é importante, porque isso mostra, muitas vezes, algo que o simples não vai conseguir captar. Então, é uma composição. Então, na verdade, como criar uma imagem turística deveria ser como eu posso compor uma imagem turística. É nessa pegada? Diz aí, Churras, o que tu acha? Só porque eu cortei teu som. Agora tá liberado. Essa coisa do humanizado, né? Isso, a gente pode pensar assim, o mundo está mapeado, né, por imagem. Completamente, tanto por foto de satélite, pelo Google Street View, por câmeras de vigilância em todo lugar. Isso, assim, eu nunca fui para Manhattan, mas eu sei como é que é lá, porque eu já entrei no Google Street View e vi, né? Mas do tipo assim, isso, talvez a imagem de turismo, assim, qual é que é a imagem, o Rodrigo comentou antes a questão do posicionamento, como é que é o meu ponto de vista sobre isso, né? Talvez seja a forma de criar a imagem mais exclusiva, mais a imagem de experiência, né? Isso. Seria isso, dizer isso assim, ó, qual é que é a tua imagem, o teu discurso, o teu parecer sobre as coisas. E isso a gente pode, né, talvez seja uma imagem mais eficiente atual. Porque isso, no turismo, eu entendo que essa é uma necessidade urgente, sabe? Que não é um turismo apenas de overview, né? Tem gente que ainda vai naquela, eu quero ver essa paisagem, eu quero ter essa fotografia para mostrar para os outros, eu quero fazer uma foto na frente desse lugar, mas a minha relação com o lugar é essa fotografia que ele estava citando das pessoas querer estar lá. Eu lembro, eu fiz uma viagem uma vez para a Coreia, fiquei no Airbnb na casa de uma família e jantando e tal, abri uma live na época, acho que faz alguns anos. Cara, e começou a vir gente, assim, não, o que vocês estão comendo? Isso que eu estava citando, né, cara? Então, assim, com aquela qualidade, com o inglês mais ou menos, a gente tentando, né, tá ali, mas é isso que a gente vem buscando mais. Então, quanto mais próxima daquela, indo para essa tendência de turismo de experiência, quanto mais próxima, quanto mais conectada com o local for, maior a chance. Então, por exemplo, pensando em Floripa, e o cara que está assistindo agora, a gente pensando, caramba, tá, mas eu sou guia, onde é que eu encontro essa identificação? Mais do que os ícones, porque eu vou pensar primeiro, tá, o que identifica? Bom, vai ser o mercado público, vai ser falando em Floripa, né? A ponte Ciro Luz, quem já não viu uma ponte? Agora, como é que eu vou? Bom, o que é uma experiência também local mais? Pode ser um caldo de cana no mercado público, né? Que não é uma coisa... o bolinho do Ori no continente, né? Ou, de fato, ter uma coisa mais presencial na pesca da tainha, comer a tainha né? E aí, claro, com uma excelente fotografia, um baita de um vídeo com a vista da tainha, é isso, né? Mas como é que eu me posiciono? Ou como é que eu me posiciono em relação... Como é que eu uso uma imagem para construir uma imagem de posicionamento, né? As pessoas nos perguntam muitas vezes, eu como guia de turismo, tá, mas eu entendi qual é a versão, mas o que é que tu pensa sobre isso, né? E por que tu pensas isso? E por que tu escolheu me levar em tal lugar e não? Porque muitas vezes, no tipo de serviço que eu faço, pelo menos, né, que é um pouco mais segmentado, apesar de ter os walking tours, mas eu faço escolhas que são editoriais. Então, por exemplo, quando eu escolho o roteiro Negros em Desterro, e eu escolho um negro para fazer, o Paulo, que é conhecido como professor das ruas, para fazer o roteiro comigo, eu tô entregando uma imagem, uma fotografia desse roteiro, né, e do meu posicionamento em relação a isso, né? Opa, só um pouquinho, eu já continuo. Eu vou... Tu falou como é que é da série do Agostinho Carrara lá, a Grande Família, tá aí um pouco disso, né? No meio da live tem que correr. Não, tô de volta.
Só para complementar o que ele estava comentando ali, aproveitar que ele falou do gancho do Airbnb, o Airbnb eu acho que captou bem já logo há algum tempo essa questão da relação de imagem humanizada do turismo, né? Eu lembro que algumas propagandas deles traziam, assim, às vezes, eu lembro bem forte, assim, de uma propaganda de uma pessoa no Rio, que se não me engano era no Vidigal, que ela morava, e aí vinha trazendo, porque ela é acolhedora, não sei o quê, fazia umas imagens dentro da casa, e aí mostrava umas opiniões e tal. Então, apesar de tu perceber que tinha uma mega produção ali envolvendo, né, a própria tomada de câmera, como era feita, a questão de imagem e tudo mais, mas eles buscavam muito trabalhar nessa questão de, olha, quem vai te receber aqui não vai ser a frieza, muitas vezes, que se tem num espaço turístico, né, de rede, talvez, né? Então você vai ter uma experiência bem carioca de você conseguir entender como é que funciona esse espaço, né, e tudo mais. Então, era uma coisa meio trabalhada, assim, para envolver, né, quem estava assistindo aquela propaganda numa coisa muito mais, talvez, humanizada, né? Então, eu acho que o Airbnb é uma das... trabalhou muito bem essa grande questão de, vamos humanizar a sua experiência, sendo que muitas vezes, né, você acaba ficando em lugares que você nem encontra o dono daquele espaço, né, a pessoa deixa a chave com alguém, você pega, vai, dorme lá e vai embora, mas se criou muito esse conceito de que é uma experiência né, humanizada a partir de uma imagem, né, que se cria na própria propaganda que é disponibilizada por essa ferramenta. Então, só para não perder o gancho ali do que ele falou, e aí, de repente, não sei se devolvo a palavra ali para o Rodrigo para finalizar. Não, perfeito, né? Por isso que eu acho que eu me identifico, apesar de ser um guia de turismo, né, e com muito orgulho, eu gosto muito da palavra anfitrião, que o Airbnb usa, né? Porque um anfitrião é alguém que realmente recebe isso. Então, o guia passa uma ideia muito mais de alguém que na minha percepção, né? De alguém que sabe, que tem aquele conhecimento técnico tal, né? Mas o anfitrião é um cara que está mais próximo, né? Ele acho que traz essa conexão que no fim é isso, né? É identificação, pertencimento, autenticidade. Ele vai. A gente está falando tudo da mesma coisa sob aspectos variados, né? Mas é isso. Então, só para finalizar, eu dizia sobre posicionamento. Quando a gente fizer isso, cara, as pessoas elas se aproximam cada vez mais do que a gente representa, elas vão gerando empatia com o que a gente pensa ou não. Senão, vai ficando muito genérico, entendeu? Vai ficando muito espalhado, aí tu fala para todos, é muito grande, tu não gera uma boa aproximação. E aí tu tá falando para um auditório com luz apagada, sabe? Eu sinto que nessa imagem e seguindo essas linhas, né, esses posicionamentos, a gente se aproxima. Porque não adianta, assim, como em qualquer área, assim, vou tentar agradar todo mundo, eu vou ser 5 estrelas, mas isso vai ser, tu pode conseguir no volume, mas vai ter alguém que vai estar incomodado com alguma coisa. A gente tem nichado cada vez mais, né, e isso com uma imagem e não apenas uma fotografia, para mim está cada vez mais evidente no turismo e por consequência na imagem que a gente passa por meio do turismo, numa cidade, por exemplo. Vou dar um exemplo simples. Eu sempre, quando eu faço minhas apresentações, sei lá, para turmas de guia de turismo, Senac, etc., eu mostro uma imagem ali. Quando eu penso em Floripa, eu penso aí, pessoal, praia, paraíso, trilha, tal. E a próxima imagem é eu mostrando uma fotografia da cidade e as pessoas sorrindo. Então, quando a gente se posiciona diferente, né? Eu mostro, olha, esse também é o meu olhar sobre Floripa. Não é que o outro não existe, é que ele seja melhor ou pior, não tem senso de julgamento. Mas essa é uma imagem que eu quero trazer sobre essa ótica, é um olhar diferente. Então, essa para usar uma outra palavra moderna, né? Ser mais plural e apresentar um outro ponto de vista, ou vários pontos de vista, faz com que a gente tenha uma imagem mais aberta. Se a gente fosse usar, por exemplo, uma fisheye, né? Eu consigo ampliar esses olhares. E ele também esse é o nosso papel, né? Senão a gente vai estar repetindo as mesmas coisas, e aí quem está copiando todo mundo não está, só está reproduzindo um comportamento de alguém, né? Então, é isso. Meu, cara,
Não, muito louco isso, porque eu estava pensando em fazer essa pergunta para vocês, né? Para o Churras, qual a imagem que vem à cabeça para ti de Torres? Quando tu faz uma imagem de Torres, o que vem a primeira coisa à cabeça? E de ti e Itajaí, Ed, qual é, porque vocês estão agora aí? Qual é a primeira imagem? Para mim, a imagem do Santinho, eu já vou dizer já para deixar vocês pensando, porque eu já tive mais tempo para pensar. A imagem que eu vejo do Santinho, a primeira coisa que eu penso do Santinho é um lugar no canto esquerdo do Santinho, que eu chamo que é o meu lugar, que é em cima das pedras, eu consigo ver toda a praia do Santinho. E aquele lugar, para mim, é o lugar. Então, assim, para mim, Santinho, cara, ali é o meu lugar, onde o meu, sabe, não é a ponte, não é os ícones turísticos, é o lugar onde eu me sinto bem, sabe? Que eu vejo a amplitude, que eu vejo o mar, que eu vi uma vez os caras, e eu entendi que a gente não precisa, olha que loucura é essa, gente, a gente não precisa de desenvolvimento sustentável, a gente precisa de harmonia. Qual é a diferença? Desenvolvimento sustentável, essa palavra que foi cunhada, desenvolvimento sustentável na década de 80, lá, aquela história toda, envolver, desenvolver, ao contrário de envolver, começa por aí. Então, o envolvimento é uma coisa, o desenvolvimento é o desenrolado ao contrário de enrolado. O desenvolvimento então, não pode ser o melhor que o envolvimento, né? Então, partindo por aí a questão da palavra. Mas a harmonia é quando eu vi 3 caras com uma tarrafa, cada um com uma tarrafa na mão, uns 4 caras em cima da pedra, e vindo os Paraty, que não tinha chegado a tainha, tava os Paratizinhos, e ele aqui, ó, não dava para ouvir, porque estava longe, e ele só no braço fazia assim e vai. Aquela harmonia entre eles, e depois eles dividiram o peixe entre todos, dividiram o que estava lá acenando e os que foram lá pegar e pegaram o peixe. Então, aquela harmonia, e tá as gaivotas ali, tava aquele movimento todo, para mim, cara, esse aqui é um lugar de harmonia. Então, é o meu lugar de harmonia em Florianópolis, é naquele lugar. E aí, fixou para mim. Eu queria ver vocês, qual é o lugar de harmonia, o pessoal está dizendo aqui, envolvimento sustentável. Boa, Carlos. Show de bola, envolvimento sustentável. E vocês, qual é a imagem que tu faz de Torres, Jô? Boa, respondendo rápido também é isso, como é que é o mar batendo nas pedras e o pescador na pontinha ali, né, do morro. Enfim, por quê? Eu também fiquei pensando, mas o que é resultado do que essa imagem, né? Talvez se tu começa a contar agora a história dos pescadores ali, isso, né, são memórias, né? As memórias trabalham na nossa cabeça por imagem também. Eu vou passando, enfim... Não sei se é a melhor, mais representativa de Torres dizer das pedras com o mar batendo e o pescador em cima, né? Mas quando a gente dá um pouco mais tempo da gente pensar, a gente começa a passar memórias e fatos, momentos, situações específicas. Aí, né, a gente consegue fazer uma representação melhor sobre, enfim. Eu acho que isso é importante quando a gente cria pensamento. Ed, fala lá. A gente quer criar uma identidade para um lugar, ou não é criar identidade, desculpe, é reforçar essa identidade e tornar uma imagem turística. A gente tem que fazer esse pensamento. Ed, qual é para ti de Itajaí? Primeiro eu vou. É engraçado porque de comentar em Torres, os meus 3 últimos verões eu passei ali. Eu tinha um restaurante em Torres e acabou fechando agora com o Covid. Então é um dos lugares que eu frequentava bastante. E aí vou aproveitar o gancho, então vou fazer uma propaganda de Torres também. Pô, para mim aquele parque municipal ali, né, em cima da pedra lá, que você consegue ver, né, a Praia Central e o outro lado ali, para mim é a imagem que eu tenho da tua cidade. Aqui de Itajaí... Eu acho que é também por uma questão de experiência e tal. Para mim tem muito clara a imagem da Atalaia. A Atalaia é uma praia que é uma praia de surf aqui de Itajaí, que nos anos 80, principalmente, né, tu não podia nem entrar na praia, a galera não deixava... Fora Rauli. Os Raulis não entravam, Então, eu lembro que, na época eu surfava e tinha um primo meu que morava em Navegantes, a gente atravessava de prancha a boca do rio Itajaí a sul, porque daí, quando tu entrava lá pelo mar, aí no meio, às vezes a galera não percebia que tu tinha entrado ali pela areia, e tu conseguia pegar algumas ondas para se divertir ali. E aí, então, assim, para mim, aquele lugar, assim, principalmente o pôr do sol ali da Atalaia, é uma coisa que eu gosto bastante, porque ela representa um pouco do que Itajaí primeiro pela praia e por um espaço que é a praia mais perto
do centro e dos demais bairros, né? Então ela tem uma característica muito diferente da Brava, por exemplo, que daí é uma praia... como eu tinha um professor, amigo meu, que trabalhava aqui no Instituto Federal comigo, o Edilson, né, ele era negro, e aí ele falava assim, eu adoro a Atalaia porque a coisa vai escurecendo quando você vai chegando lá, porque a gente trabalhava em Brusque, ele questionava muito essa questão, ele falava, cara, é todo mundo muito branco aqui, eu me sinto um pouco deslocado às vezes, então a Atalaia, ela é uma praia, para mim, talvez das mais populares e das mais miscigenadas, assim, que a gente tem aqui em Itajaí. E aí, como ela tem a entrada do porto, então você às vezes está ali na praia e vê aqueles navios vindo, então, para mim, isso representa muito a imagem aqui da cidade, sabe? Você está na praia ali, você consegue... é uma praia, pô, legal, assim, tipo, bem tradicional da cidade, né? Tem a presença do surf ali, e aí, ao mesmo tempo, você enxerga essa questão do porto, que também é muito forte aqui em Itajaí. Então, você acaba tendo a representatividade de vários elementos, assim, num lugar só. Acho que me alonguei um pouco falando, mas é porque como é um negócio que é bem presente, assim, na minha memória afetiva, assim, com a cidade, talvez a Atalaia, assim, no fim de tarde, com o navio entrando no porto e tomando um caldo de cana com gengibre, que também é bem tradicional aqui de Itajaí, possa ser o que mais me representa, né, nessa questão da imagem da cidade. Talvez uma pista para a gente pensar digamos, compor uma imagem turística é fazer essa leitura dos moradores locais, o que representa a cidade, como a Vivi está colocando aqui em Aracaju, a imagem, identidade para mim são os estuários e os mangues que estão em volta da cidade. Então, fazer esse pensamento, né, buscar ouvir as pessoas que vivem no local e identificar quais são esses pontos, pessoas, objetos, natureza, que representam, que formam o identitário das pessoas que vivem no local. É a partir disso que vai se construir uma coisa para os outros virem. Porque assim, gente, eu nasci em 74, e eu sou ainda do tempo daquelas maquinezinhas que tirar assim, foto era 12 poses, né, 24, 36 eram as magnatas que tinham a máquina fotográfica, né, cara, e aí, tipo, passava um verão de 36 poses, ou 24, aí ficava esperando o tempo para revelar, que também era uma outra facada revelação, né, cara. Isso quando tu não encaixava mal ali, e aí tu achava que tinha tirado as fotos e chegava e o filme não tinha nem rodado. Não tinha combinado, abria e queimava tudo, cara. Algumas partes da minha vida ficaram nisso. Fala, Chuva. Mas tu viu que interessante, estava vendo, né, os relatos aí, o teu do Santinho, não sei se tu citou, mas tu vê que a base das imagens que a gente relatou aqui são todas sobre o geográfico. Bom, tu perguntou sobre o lugar, né? É o geográfico, os recursos naturais, então, né, todos assim, mas acabam com os relatos de personagens, de pessoas, né? O Ed, eu falei um pouco dos pescadores que tem ali, bom, tu falou dos pescadores lá também, então, Rafa, né? Mas tu vê que como o elemento humano está nas nossas memórias. Total. As imagens visuais também, né? Isso aí. Total. Agora, assim, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que tá me estranhando demais, galera. É assim, ó. Para num lugar, passa na Morro da Lagoa, em qualquer lugar turístico, cara. Qualquer lugar, ou nem se ia ser lugar turístico, qualquer coisa acontecendo, cara. As pessoas assim, ó, tirando essa foto, deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui. Aqui assim, selfie. A selfie tira assim e faz assim, ó. Monta aquela felicidade, cara, em segundos. Faz assim, ó. Dá vontade de estar rindo do quê, rapaz? Cara, que é isso, gente? Que é isso? Isso é o normal hoje, gente. Isso é o normal. O anormal, cara, seria uma coisa que não é isso. Não sei o que é agora mais o anormal, sabe? Era o que era antigamente ou o que vai ser no futuro. Porque o normal é gerar imagens constantemente, gerar, entre aspas, conteúdo, né? Porque nem sei, não dá para dizer. Aí, bom, aí a gente vai mais uma live, né? Mas se tudo que é tocado na internet é conteúdo, né? Mas, assim, essa geração
desenfreada, sabe, de imagens, mais, só para as pessoas como ter uma certa obrigação de aparecer. Por isso que eu não gosto muito do Instagram, cara. Tu foi até tal lugar no turismo, né? Tu foi até lá para conhecer, curtir, conhecer as pessoas, ou tu foi lá para fazer uma selfie para mostrar para os outros que tu estava feliz lá? Cara, a primeira coisa é marcar a presença. Estive aqui, agora eu posso viver. Pode ir embora. É isso, cara. É isso que eu vejo assim, marquei a presença, tô aqui, tô na lagoa, agora eu posso viver, galera. Nem aí gostei muito. Aí tu põe no Facebook depois a tua selfie que tu fez, tu baixa do banco de imagem cartões postais do lugar que tu tava e tu a função lá no post do Facebook. Né? É tosco pra caramba. Né? O DNA dos destinos turísticos, a essência. Tinha uma piada que eu fazia com os alunos, que eu sempre falava que para alguns, né, vive a experiência, para outros tira selfie, né, tá lá, de repente, sei lá, no Grand Canyon, e se questiona, quantos segundos eu tenho que ficar olhando para esse negócio agora que eu já tirei a selfie, né? Meio essa questão da relação da experiência de algumas pessoas, eu enxergo como, não sei, talvez, né, não sei se talvez, como o Rafa é de 74, eu também sou de 78, talvez a gente está ficando velho e não está percebendo, né, que essa é a realidade posta agora, mas para mim me parece uma experiência um pouco vazia, não sei, de alguma forma, né, como o Daico está colocando aqui, falta a essência da coisa, né, e não sei, vazia para mim, de certa forma. É que desacelerar, a gente desaprendeu um pouco isso, né? Até com a quantidade de checks que tem que fazer para cumprir um roteiro turístico, acho que vai em outro aspecto, né? A imagem, então, Floripa, daí eu fui na ponte, daí eu fui na lagoa, né? Então, assim, beleza, eu cumpri aquele ritual, e o que a gente tá falando agora em formação de imagens é exatamente o oposto, né? E acho que isso vai ao encontro do ineditismo que você estava antes, porque, por exemplo, vou desenvolver um roteiro de bicicleta, que para quem conhece Floripa aqui, cara, vai passar pelo José Mendes. José Mendes está longe de seu bairro turístico, né? Mas ele vai ter um olhar diferente, uma relação ali que eu vou parar na casa de uma artesã local que tem um talento incrível, e vou passar por um lugar e vou para um outro bairro que é muito menos turístico, né? Que é o Saco dos Dumont e a Costeira. Os caras dizem, pô, tu tá maluco, cara? O que tu quer? A parada é Jurerê. Eu falo, não, mas a parada não é só Jurerê. Então, essa construção de imagem ou seja, tem um pouco de ineditismo, ter um pouco de diversidade, e vai ao encontro de outra coisa que o Rafael está falando muito, que trazer um desenvolvimento ainda que minúsculo, mas apenas com o meu trabalho, né, com o meu olhar, que é para uma região que não tem esse olhar e nem está interessada naquele monte de gente, assim, sabe? Então, talvez o impacto positivo seja menor, mas também o impacto negativo também é menor, sabe? Então, envolvimento sustentável, né? E olha, quando às vezes eu posto um negócio de outro, eu gosto assim, bom, eu circulei, onde é? É o que mais aparece. Onde é? Nossa, nunca vi. Então a gente ainda tem essas oportunidades, e o fato de olhar localmente e não olhar para o mesmo lugar que todo mundo olha, ou com os mesmos olhos, é o que nos diferencia. E volta no que eu disse antes, pô, beleza, botei uma foto aqui da ponte. Quantas mil fotos da ponte? Vai ganhar, mas o que eu acrescentei com aquele olhar? Né? Que contemplação eu tive com aquilo? O que eu trouxe de diferente? Senão, cara, é aquele que falou, 2 segundos, curtiu, não gerou um pertencimento e uma aproximação com aquilo, né? Gerou legal, né? O que engaja, né? De fato, não apenas numa rede social. O que me faz parar e me interessar por aquilo, né? De fato, me conectar com aquilo. E vocês estavam falando todas as experiências muito, muito pessoais, né? E acho que é isso que a gente vai... quando a gente vai conseguir enxergar que isso é autêntico, que isso é diferente, aí, cara, vai embora, sabe? Senão eu vou estar seguindo outras ideias e postando foto, sei lá, de um banco de imagens, e como tem um monte de gente que ganha seguidor aí e usa outro tipo de estratégia de venda, né? Mas eu não vejo mais esse caminho como estratégia para a produção turística. Então, às vezes, o guia, numa foto mais ou menos, né? Eu lembro da minha realidade, numa foto que nem tanta qualidade técnica, mas que mostre, às vezes, uma relação legal, uma conversa com
com a pessoa que ele está acompanhando, né? Às vezes um abraço, um agradecimento, alguma coisa que seja mais intimista, ela vai ter um resultado mais legal, é isso que eu quero, né? O que aparece muito nas minhas avaliações, por exemplo, né, de TripAdvisor, bicho é gente boa, né? Deve assim, porra, o cara estuda um monte, mas assim, eles querem, essa proximidade também é importante, né? Elas querem ser bem tratadas também, e não estou falando assim de ser um cara que é um maître ou algo assim, sabe? Mas não, é uma relação de proximidade. A gente está muito distanciado com isso, e ao mesmo tempo que a rede social ou a televisão são uma vitrine para tudo que está lá fora e a gente não está podendo, por outro, essa relação com essa janela, ela tem que ter uma proximidade, ela tem que ter alguém acenando lá de fora, né? E não um grande projetor que é algo que é muito distante, né? Senão eu só estou vendendo aquela coisa do inalcançável, que é o carrão, que é alguma coisa do aspiracional, né? Mas eu acho que isso não está mais conectado com o que a gente tem para hoje. Viajei um pouquinho, mas acho que estamos na mesma pagada, né? E, pessoal, logo mais eu tenho que... Então, eu vou fazer a rodada, então eu quero agradecer vocês mais uma vez, galera, por ter aceitado. Muito obrigado mesmo, foi muito massa o nosso papo aí. Ed, valeu entrar junto aí nessa trova aí nossa aí, cara. E eu vou deixar aqui, para o pessoal que está aqui nos assistindo, eu vou deixar o link, eu vou passar aqui já para vocês. Aqui no turismo, eu criei uma estrutura de marketing digital, um site que tem informações, turismomktdigital.com.br/aulas-online, que vai ser na semana que vem, 2 aulas que eu vou dar online na quarta e quinta, das 4 às 6 horas da tarde, vai passar, eu sei disso, mas começa às 4 horas, a gente não sabe a hora que acaba, sobre marketing digital, para a galera saber como que se conhece a estrutura do marketing e as estratégias do marketing, para poder tirar, o que eu estou falando é isso, tire o seu negócio turístico do isolamento, não você, o seu negócio turístico do isolamento através do marketing digital. Tá, galera? O pessoal está agradecendo aqui, já vou passando aqui o pessoal que está agradecendo, fazer a rodada de muito obrigado. Churras, valeu mais uma vez aí, meu irmão, sempre junto aí, com certeza. Vamos fazer uma para tu vir de novo, que o Churras tirou, só para fazer um parênteses. A gente fez um projeto para o Ministério do Turismo e para a Colina da Colônia. E a gente fez as fotos, galera, da Colina da Colônia do Turismo Pedagógico. Eu peguei, cara, o melhor fotógrafo que eu conheço. Vou pegar o Churras, cara. Que saudades daquelas andanças da serra. 2009 isso, cara. Olha o que a gente foi agraciado. Ele só nevou 3 dias seguidos antes da gente chegar no Morro da Igreja, com isso aqui de neve, cara. Que maravilha, cara. A mochila tá meio mofando, né, ultimamente, na quarentena. A gente vai botar ela... Vou botar pra rua. Então tá, quiser dar um tchau aí pra galera aí, Churras? Não, isso aí, muito obrigado pelo convite, a conversa rendeu, né? Já fiz algumas anotações aqui para seguir a pesquisa. Muitas graças e estamos sempre à disposição aí. Valeu, irmão. Ed? Valeu. Obrigado, Rafa. Meio de inesperado aí, eu entrei para assistir a live e acabei, né, sendo chamado aí, mas obrigado, papo bem bacana aí, valeu, Eduardo, aí, gostei muito dos teus comentários aí sobre imagem, o Rodrigo, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, acompanha o trabalho dele já há algum tempo aí, então... obrigado aí pelo convite, espero, né, ter contribuído de alguma forma, né, apesar de não ser a minha área de maior conhecimento, mas espero ter auxiliado aí pelo menos um pouco no debate. Obrigadão aí, galera, e boa semana aí para todos. Valeu, obrigado, galera. E fala, Rodrigão. Obrigado também. Aliás, eu entendi porque a gente teve tanta sinergia, que tu é sagitariano, e eu tenho meio de ser Sagitário, então a coisa já está encaminhada, negócio de viagem, um pé aqui, um pé no mundo, então tá tudo certo. E bacana, a gente, uma das partes legais das lives do Rafa é que a conversa ela vai expandindo, né, cara? Ter gente com qualificações diferentes faz com que a gente vá além do simplesmente técnico e consiga conceituar. E espero que para quem nos assiste consiga perceber a riqueza e o quanto isso pode direcionar na prática, né? Quando eu for fazer um post, quando eu for fazer a gente deu um olhar aqui que, pô, não tive em aula, né? Que tem muita coisa que o cara assiste, procura e lê e não teve essa prioridade. Então,
Prazer aí, Ed, Eduardo, mas valeu mais uma vez, Rafael, pelo convite. Tamo junto. É isso aí, galera. Então, assim, ó, deixa eu agradecer a todo mundo que nos assistiu, a todos e todas. Muito obrigado para vocês também. Vai tá gravada essa live aqui no Professor Rafael Freiter, tá? Tô deixando aqui também o linkzinho para vocês, quiserem assistir então, na semana que vem. E já fica a minha reorganização, porque isso é uma coisa que tem que acontecer. A gente tem que ocupar os espaços, e esses espaços têm que ser democráticos, e a gente tem que trabalhar essa questão da politicamente correto. Então, o que vai acontecer? Semana que vem vai ter 8 e 9 as aulas. Na outra semana, que vai ter a live, vão ser 3 convidadas, mulheres. Tá, galerinha? Beijo no coração de todos e todas. E vamos que vamos, gente. Beleza, graças. Valeu, pessoal. Um abraço.